Fala, fiel, boa tarde a todos que nos acompanham na Papão TV nesta quinta-feira. A gente está recebendo aqui na sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu os auxiliares técnicos do professor Júnior Rocha, Elton Macaé e Inácio Neto, que estão aqui para bater um papo com a gente, falar um pouco sobre esse trabalho que foi muito elogiado pelo treinador depois da vitória de virada do Paysandu sobre o Confiança na última segunda-feira, aqui mesmo dentro do Caldeirão da Fiel, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Macaé, Inácio, boa tarde a ambos, boa tarde também para o torcedor que está nos acompanhando. Eu queria começar sabendo de vocês como é que funciona esse trabalho no dia a dia, como é que é essa divisão de tarefas, né? Enquanto o Macaé está fazendo um trabalho, o Inácio está fazendo outro, o Júnior está por ali também. Como é que funciona para o torcedor saber um pouco mais sobre esse dia a dia de vocês? Funciona da seguinte forma: o professor Júnior, ele já tem um modelo de jogo, já tem as atividades que são propostas, conversadas juntamente com a comissão, e pela boa liderança que ele tem, boa gestão também do trabalho da comissão técnica, o professor Macaé, que é o auxiliar direto dele, já faz essa divisão também comigo, de funções dentro do treino, e sob coordenação do professor Júnior Rocha. Tem dado muito certo, desde a pré-temporada a gente se organizou, né, dessa forma, em prol do desenvolvimento das dimensões importantes dentro do jogo, que compete o jogo para os atletas do Paysandu, e graças a Deus vem dando certo, né? Até então, nessa temporada, todo esse trabalho desenvolvido pelo professor Júnior e pelo professor Macaé. Dessa forma mesmo, né? Geralmente, quando a gente está fazendo a parte tática, que o foco principal, às vezes, é na parte defensiva, e aí o Júnior foca muito na parte defensiva e a gente fica na parte ofensiva, né, corrigindo alguns movimentos, às vezes até o atacar marcando o nosso losango defensivo. E aí eu sempre fico de um lado, o Inácio fica do outro, e a gente vai se ajudando ali no decorrer do treino. Ô Macaé, Dinho Menezes da Rádio Clube, Inácio também, um abraço para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na comissão técnica que tem como comandante o Júnior. Macaé, hoje no futebol europeu, no futebol internacional se trabalha por setor, tipo o zagueiro trabalha com os zagueiros, o volante, o meia com o pessoal de meio de campo e os atacantes trabalhando, os ex-atacantes trabalhando com os atacantes. E aqui no Paysandu, particularmente no Paysandu, o Júnior falou que o setor defensivo vem sendo um problema, né? Vem dando um pouco de trabalho porque vem tomando muitos gols. Como é que é feito o trabalho diário com os zagueiros? Primeiro você, Macaé. Então, a nossa equipe, para o DNA, ela é muito agressiva, né? Então, a gente até tivemos uma reunião um tempo atrás para tirar um pouquinho esse ímpeto, né? Que a gente o tempo inteiro quer pressionar o adversário, e isso aí ela sobrecarrega um pouco, né? O nosso trabalho, a gente faz bastante trabalho com a linha de coberta, muita bola aérea também, e agora nós estamos dando bastante foco nessa parte defensiva para poder tentar estancar o máximo, para a gente evitar de ficar tomando os gols. Mas a nossa equipe, o DNA dela é muito ofensiva, mesmo sem a bola, não só com a bola, mas sem a bola também ela é muito agressiva, encurtando toda hora lá, tirando os zagueiros. Você percebe no jogo aqui em casa que dificilmente o adversário consegue construir com a gente, né? Geralmente a gente já define o lado, já encurta os adversários e eles dão essa bola longa, né? A gente não deixa o adversário construir. Então a gente está tentando achar o equilíbrio aí, tenho certeza que esses jogos que faltam para o nosso acesso, a gente vai conseguir achar esse equilíbrio. É justamente isso, como o Macaé colocou, é feita uma divisão semanal em cima de organização defensiva, organização ofensiva, as transições, bola parada, e é feita toda semana essa divisão. Complementos também, que isso é importante para o atleta, né? Tanto complemento defensivo como a parte ofensiva também. E o nosso DNA, como o DNA do professor, né? do Júnior Rocha, que ele pede para a gente ter essa leitura também, é justamente não achar que quando a gente pensa em defesa, pensa só nos zagueiros e laterais, né? E volante, mas é um sistema como um todo, então começa desde o atacante até, né, o goleiro participando de todo esse sistema. Então o professor Júnior, junto com o professor Macaé, vem dando essa orientação em cima do que é necessário para que a gente ache justamente esse equilíbrio, que vai ser muito importante, principalmente se a gente chegando, né, conseguindo o objetivo do quadrangular, para conseguir o acesso para o Paysandu. Olha, no vídeo dos bastidores do jogo, que sempre depois de uma partida o torcedor tem acesso, o técnico Júnior Rocha frisou a importância de manter o foco e se preservar das
distrações, né, por pelo menos 1 mês e meio. O que está sendo feito aí para manter esse foco no dia a dia, com esses intervalos longos? Primeiro, você, Macaé. O Júnior é um excelente treinador, ele é muito focado, ele gosta muito de vencer, de conquistar. E a gente sabe que nessa reta final de campeonato não podemos dar brecha, né, para nenhuma distração que possa acontecer, principalmente fora do campo. Então, assim, a gente sempre tenta ao máximo estar conscientizando o atleta para que ele foque no nosso trabalho, porque, como o Júnior sempre diz, né, a gente não veio a Belém para passear, nós estamos aqui a trabalho. Então, nós não estamos aqui para passear ali, aqui. Nós estamos aqui para servir o Paysandu, para viver o Paysandu e conquistar esse acesso que nós, pessoalmente, também queremos muito, mas a torcida do Paysandu merece esse acesso, né? Então, nesse momento importante, crucial da competição, faltando 3 jogos para terminar essa primeira fase, depois os 6 do mata-mata, do quadrangular final, então não tem outra coisa pensada que não ser o futebol e se cuidar, para poder a gente entrar forte e conquistar esse tão sonhado acesso. E você, Inácio? Justamente isso, Gino, que o Macaé falou, tentar trazer todas as atenções, o foco, nível de concentração elevadíssimo para o trabalho em si, para os comportamentos que os atletas têm que desenvolver no jogo. Então, é uma orientação muito pertinente, não só do professor, mas de todos nós, da comissão técnica, da diretoria, para que a gente... Porque no mundo do futebol, né, quando tu ganha, todo mundo é teu amigo, todo mundo gosta de ti. Então, essa orientação ela é muito válida para todas as profissões. Quando você está ali bem, quando você está vencendo, quando você é campeão, todo mundo quer estar próximo e muitas das vezes isso pode, em algum outro momento, tirar foco dos nossos atletas. Então, essa orientação ela é muito válida e pertinente para que, principalmente agora nessa reta final, todos nós estejamos realmente concentrados num único objetivo, que é subir o Paysandu. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, não só eu, mas o grupo todo de atletas, da diretoria, foi recebido isso muito bem e a gente tem que estar se ajudando e se policiando mesmo. Olha, outro ponto valorizado pelo Júnior tem sido a questão mental, né? Qual tem sido o papel da comissão e do setor de psicologia para fortalecer o mental dos jogadores? Partindo também, claro, lógico, de vocês dois. Esse é um trabalho que tem um departamento da psicologia aqui no clube, por sinal, com atividades que muitas das vezes a gente participa, né, Macaé? Juntamente com eles, é uma forma assim, bem lúdica, bem divertida, de interação também da comissão com os atletas, e o futebol é feito de vínculos também. Quando você vai fazendo com isso fique mais intenso entre comissão e atleta, você acaba conhecendo mais a individualidade daquele atleta. Então a Thaís ela faz muito isso, até interações entre a comissão, para que o Macaé conheça o Inácio e vice-versa, o Júnior Rocha. Então os departamentos estarem se integrando, porque o jogo de futebol, a comunicação, ela é fundamental para que você, uma empresa, né, como um todo, e aqui é uma empresa, para que você obtenha esse sucesso. Então, a Thaís ela coloca todos os departamentos com responsabilidade e também dentro das interações que ela utiliza com os atletas para o bem do Paysandu, né, principalmente para aumento do nível de concentração, de comunicação. Isso tem sido um ano assim, bem maravilhoso. É isso, Macaé? Não, é exatamente isso, né? O atleta forte mentalmente é um atleta de outro nível, né? Dá para ver aí pelo que vem acontecendo nos jogos. Eu fiquei sabendo agora, esses dias, as informações, né, de 8 viradas que a gente conseguiu, né, reverter o placar, sem contar com o jogo do Anápolis, né, que já iniciou aqui na final, perdendo de 3-1, e a gente conseguiu fazer 4-0. Isso é nítido, o trabalho que vem sendo feito, psicológico. A Thaís é uma baita profissional, então nós estamos muito contentes, muito felizes mesmo aí de ter um grupo forte mentalmente, que mesmo na adversidade eles não se entregam nunca. Você vê aí no jogo agora que teve jogo passado, perdendo até os 41, 42, e o nosso time buscando, acreditando. E foi feito... a gente fala muito no futebol que não existe a justiça, né? Mas nesse caso foi feita a justiça, que não merecia perder, muito menos empatar. E conseguimos esses 3 pontos importantíssimos que, com certeza, vai nos dar um gás aí para conseguir esse tão sonhado acesso. Ô, Macaé, o que é mais determinante na preparação em uma semana longa de decisão como essa? Olha, como o Júnior foi muito inteligente, muito feliz na palavra dele, é focar, não deixar nada distrair. A gente sabe que a cidade de Belém é uma capital, então aqui, por ser a capital, tem muito atrativo.
Mas, como eu disse anteriormente, a gente não veio aqui para passeio, turistar, nós não somos turistas aqui, nós somos profissionais do Paysandu, estamos aqui para servir o Paysandu, para colocar o Paysandu onde ele merece, né? Não merece estar numa Série C, um clube que tem uma torcida gigante como essa aqui, numa segunda-feira, 8 horas da noite, colocar 12, 13 mil pessoas no estádio, não é para qualquer time. Então, é focar, fazer os processos certinho, né? Os pré-treinos, os treinamentos do Cidoar. O Júnior foi muito feliz hoje também na fala, antes do treino, que para os caras chegar, meu, e desse é o melhor. Chegou, se apresentou para treinar, dá-se o melhor. Então, os atletas estão de parabéns, eles treinam demais, cara. O que esses atletas fazem aqui? Porque não é aberto o treino para vocês, né? Vocês não têm acesso ao nosso treino, mas se você visse o que os caras fazem no treinamento, é espetacular. Então, assim, a gente não perdeu esse foco, né? Como o Júnior falou no final do jogo, que a gente continuar trabalhando firme, que vai vir coisa grande aí para a gente. É isso mesmo, Inácio? Com toda certeza é fundamental, porque o treino a gente passa ali 1h30, 2 horas com o atleta. Então, o pós-treino, ele é tão importante quanto o pré, quanto como o treinamento também. E esse foco, ele é foco, descanso, a alimentação, a hidratação, ela é muito, muito importante para que a gente consiga o objetivo comum do Paysandu. Então, os atletas eles estão empenhados, eu sempre falo isso, né, que dificilmente vocês vão ver um grupo tão especial no sentido de trabalho, de querer, uma comissão também tão empenhada nesse sentido, de fazer a coisa dar certa. Então, hoje o Paysandu, o pensamento é esse, eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para que a gente alcance esse tão sonhado acesso para a Fiel Bicolor. Nesse jogo passado, teve um momento do jogo que o torcedor chamou o Júnior de burro, né? Primeiro eu quero saber como é que vocês se sentem ouvindo isso do torcedor e fazendo parte da comissão técnica. Agora sim, como é para fazer o torcedor entender que muitas das vezes o técnico pensa uma coisa, né, do jogador que vai entrar, espera um desempenho do jogador, mas o que ele vai desempenhar já não depende do técnico, vai depender do dia dele, né, do momento que ele viveu, de como foi o dia dele, de como foi a semana dele. Como é explicar isso para o torcedor, Inácio? Dinho, isso é uma coisa, eu até discuti isso num podcast outro dia, porque o torcedor ele é paixão, ele é emoção, e está tudo certo nisso, não tem nada errado. Então, como bom profissional que o Júnior como a comissão também, a gente tem esse entendimento dessa paixão do torcedor, só que não só o Júnior, mas como a comissão como um todo, vive o dia a dia. Então, os comportamentos que são exigidos dentro do treinamento, a parte psicológica, a parte fisiológica também. Então, não só a questão tática. Então, leve em consideração todas essas dimensões para que a gente tome uma decisão, o Macaé, o Júnior, a gente que está ali na análise também, a melhor possível para o coletivo. Não é para o atleta, não é... só para o momento do jogo, não, para o bem do Paysandu. Então, a gente encara isso com uma forma natural e a gente sempre, com os torcedores, quando falam assim comigo, né, sempre digo, gente, vocês têm que confiar no trabalho que tem sido feito. É o que o Júnior fala para a gente fazendo tudo certo, tem uma grande chance de dar certo, mas não quer dizer que 100% das vezes vai dar certo. Principalmente no futebol, né? Exatamente. Então, o torcedor ele tem que ter essa compreensão. Primeiro, na seriedade do profissional que está aqui, que é o caso do professor Júnior Rocha, assim como o professor Macaé, na nossa comissão técnica como um todo, na seriedade que a gente leva o dia a dia com eles. Então, mais do que ninguém, o professor ele sabe o que ele está fazendo e tem um suporte também nosso, né, para muitas das vezes ajudar a tomar essa decisão melhor para o Paysandu. E se for pegar estatisticamente aí, o torcedor, acho que nesse ponto não pode nem reclamar muito, que vem dando muito certo a temporada para o Paysandu, e a gente não tem dúvida que é possível fazer cada vez dar mais certo. Agora, sempre vai ter coisa para corrigir, coisa para melhorar, e essa é a magia do futebol, né? É isso, Macaé. Falar a verdade, eu nem escutei. A gente estava tão focado no jogo e eu não cheguei a perceber isso, não. Eu estava muito focado no jogo ali. Fiquei sabendo depois que teve um burburinho que falou que a torcida chegou a vaiar. Mas é a mesma coisa que o Inácio disse, né? A gente está no dia a dia ali e o Júnior, ele é o poucos caras que eu vi, que sabe muito de futebol e tem convicção demais do que ele faz, entendeu? Então, naquele momento ali, foi na troca do Caio, se eu não me engano, não foi? Do Caio para o Henrico, né? Então, aí teve a situação da troca do Henrico, a gente confia muito nesse menino, um menino que vem evoluindo muito nos treinamentos, e aí com a convicção que o Júnior sempre teve, achamos no momento ali
que a opção era o Henrique entrou, e aí conseguimos virar o jogo e conseguir esses 3 pontos importantes para a gente.